Amigos e amigas, uma boa noite. Boa noite. É com grande alegria que retornamos aqui no Centro Espírita Caminho de Damasco, do bairro da Lapa de Baixo, em São Paulo. E sempre com o objetivo de trazermos uma nova temática para, com certeza, novos irmãos e irmãs que não estavam na primeira oportunidade que aqui eu estive na casa, encarnados como também desencarnados, busquemos fazer uma compreensão, quem sabe, um pouco mais ampla de uma das temáticas que aqui nós iremos trabalhar, da codificação kardeciana, atrelada, logicamente, ao Novo Testamento de Jesus, a qual, inclusive, a capa do nosso projeto já é bem sugestiva, esta imagem. Então, como bem disse a irmã, hoje nós iremos trabalhar com um tema importantíssimo que faz com que nós, seres humanos, busquemos ser mais úteis ao meio, ao universo de oportunidades de sermos cristãos espíritas. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E os itens serão os itens 9 a 10, trazidos pelos irmãos espirituais. Como podemos ver na capa, as instruções dos espíritos. Caridade moral e a caridade material. Porque sim, nos 28 capítulos contidos na obra que ora nós iremos trabalhar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali praticamente 27 capítulos, o 28ª é coletânea de preces gerais, onde nós temos ali os ensinamentos de Allan Kardec, como também sempre ao final desses ensinamentos, a amplitude dos irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade, sempre nas instruções dos Espíritos, ampliando ainda mais o que Kardec buscou ter como compreensão ali no século XIX, desde janeiro de 1864, quando da publicação desta obra, a terceira da codificação kardeciana. E vejamos que esse item 9 a 10, irmãos e irmãs, já nos sugestiona ou depreende-se de que existe uma diferença entre a caridade. Ela não tem uma única compreensão, como também ação de nós para com os nossos semelhantes. Será que ela se divide em outras vertentes de ação que possa beneficiar o nosso corpo físico, ferramenta de lapidação do nosso espírito imortal, como também do nosso corpo semimaterial, o corpo a qual nós o chamamos de perispírito, e ainda a nossa alma, ou o espírito, porque quando estamos encarnados dizemos que nós estamos com a nossa alma em atividade em um orbe das muitas moradas da casa do Pai. Então é isso que nós já podemos depreender desta aparente separação que nós já temos nessa capa principal. Então vamos fazer, e é importante que busquemos a compreensão ou a reavaliação dos tópicos que na sequência iremos aqui apresentar, para ver se nós já estamos dentro deste eixo de ação para com os nossos semelhantes, porque sim, esse é um objetivo a qual cada expositor que aqui vem à casa semanalmente, cada monitor que vem trazer cursos para os assistidos, como também as informações que a cúpula espiritual do Caminho de Damasco traz nas reuniões mediúnicas, fazem com que nós reflitamos sobre esses pontos, tanto da caridade material como da espiritual. Então vamos buscar, entre aspas, falando as mais simples, aquelas que nós já estaríamos ou deveríamos estar empreendendo em nossas vidas, no nosso dia a dia, como, por exemplo, a compreensão de que essa caridade material é a forma de que dispomos para ajudar as pessoas necessitadas com bens materiais. Mas quais bens materiais, se não esse que nós poderíamos ajudar esses semelhantes em maiores dificuldades do que nós? Por exemplo, produtos de higiene e limpeza. Olha quantas atividades que as casas espíritas oferecem aos que aqui acorrem, batem a porta, pedindo um auxílio material. Indicar uma colocação profissional, sim, estamos num mundo globalizado, por meio das redes sociais, instantaneamente compartilhamos informações que devem ser úteis para o nosso semelhante,
Então, logicamente, também é um ponto importante que hoje em dia, século XXI, terceiro milênio, nós já podemos trabalhar em prol daqueles que estão precisando, por exemplo, de uma recolocação profissional ou, aos jovens, uma inicial colocação profissional. Gêneros alimentícios, as cestas básicas, os sopões fraternos, as marmitex que as casas espíritas normalmente oferecem a moradores de ruas, sim, é também a atitude de caridade do suprimento material para os nossos irmãos. Emprestar ou dar algum valor para o nosso semelhante. Se viermos emprestar, mas ainda que não recebamos, que não seja devolvida aquela quantia, ou que ela possa ser devolvida em uma quantia menor, não julguemos o nosso semelhante, porque toda vez que nós devamos dar algo a outrem, que façamos de coração, sem esperar a retribuição, faz parte também da caridade. Ou até mesmo dar esse valor não na condição de empréstimo, mas dar de coração, na certeza de que aquilo não está fazendo falta naquele momento para nós e que isso poderá multiplicar-se a posteriori por meio dessas boas ações. Porque o que Cristo disse há 2000 anos atrás: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então, sim, iremos receber centuplicadas as boas ações que nós venhamos a empreender para os nossos semelhantes. E pergunto, algum desses tópicos está fora do nosso campo de atividade de empreendermos de uma forma mais potencializada, buscando o macro, o coletivo? Sim, podemos. Então, vamos, quem sabe, refletir um pouco mais no que nós podemos, assim, então, beneficiar esses que estejam em condições temporárias, logicamente falando, mais precárias em comparação à nossa, dentro da estrutura a qual nós estamos atualmente, no nosso desenvolvimento familiar, profissional, nas atividades assistenciais, independentemente de qual religião nós estejamos vinculados. O importante é ser cristão, bem servir, ser uma pessoa honesta, caridosa, fraterna. Então é isso que temos que colocar sempre em primeiro lugar. E a caridade moral, quais seriam os pontos que nós poderíamos trabalhar e, principalmente, buscarmos atrelá-las ao tópico anterior das oportunidades de caridade material? Não julgar o próximo. Será que foi à toa que Cristo disse: não julgueis para não ser julgados? Aqueles que, por exemplo, nós acompanhamos pelos telejornais, pelas redes sociais, que estão naqueles cargos de comando onde estão tendo guerras nesse momento. E muitas vezes muitos comentários são definidos ou até mesmo pensamentos como se nós tivéssemos a certeza de que nós não fizemos algo pior há milênios atrás, neste orbe ou de onde nós tenhamos vindo. Porque ninguém pode garantir que esses pouco mais de 8 bilhões de reencarnados são todos integralmente originários do planeta Terra no reino nominal. Então, olha a importância de não julgarmos o nosso próximo para que não ampliemos o campo negativo, psíquico e energético daqueles irmãos espirituais que estejam em desequilíbrio, procurando atrapalhar a vida de uma ou mais pessoas, de nações, enfim. Então, é importante que trabalhemos aquela passagem de Jesus: se alguém te bater na face direita, oferece a outra. E o que significa isso? Em vez de revidar com negatividade, amplie a oportunidade de bem servir. Assim não daremos campo de ação aos irmãos espirituais em desequilíbrios, a qual muitos chamam de obsessores, mas que são nossos irmãos e precisarão voltar ao eixo evolutivo da caridade, da fraternidade, do avanço da construção intelectual, sim. Então, essa oportunidade que se toque agora convida-nos para que empreendamos, não nos contaminamos assim com o mundo e com o que as pessoas reverberam em relação a esses que estão em desequilíbrio e que merecem de nós muitas orações para que não pioremos o que já não está sendo fácil de vivenciarmos em nosso orbe.
fortalecer o espírito, mas o que pode ser fortalecer a nossa alma quando nós estamos encarnados? Será que pode ser, por exemplo, com boas leituras, que eu vi que logo na frente aqui na recepção, nós temos todas as obras do Pentateuco kardeciano, com certeza absoluta. A casa tem a biblioteca que pode ofertar livros para empréstimo. Será que uma boa leitura que agregue nosso espírito para a eternidade é uma forma de nós fortalecermos o nosso espírito? Além da oração também que eu disse há pouco. As obras de caridade, de fraternidade, saber ouvir, saber falar, dar um sorriso, um aperto de mão, um abraço, ter paciência dentro do ambiente doméstico, porque muitas vezes lá estão os nossos desafetos, algozes de reencarnações pretéritas, aonde a fonte criadora Deus quer que nos reajustemos, e para que busquemos nos suportar e principalmente desenvolver o amor por meio das oportunidades de relacionarmos uns com os outros. Assim nós vamos buscando entender que cada um de nós está em um degrau evolutivo moral e intelectual, as duas asas de evolução de um espírito eterno. Então sim, são ferramentas também práticas e acessíveis a cada um de nós, desde que esforcemos para tanto. Pergunto ainda, será que os nossos mentores individuais assim o fazem? No campo intuitivo, pergunto ainda, nas 24 horas por dia, não apenas nos 2/3 do dia, a qual, por exemplo, neste momento nós estamos com os olhos abertos, mas também no 1/3, a qual o corpo repousa durante a madrugada para recompor suas energias e encarar um novo desafio reencarnatório no dia seguinte, e nosso espírito desdobra-se e vai aonde as nossas afinidades do pretérito, do presente e de ambas ali estão atreladas. Será que também lá nós podemos ser úteis e crescermos em espírito, fortalecermos ainda mais a nossa certeza de que sim, dias melhores virão, trabalhando, estudando, para que, acoplando-nos novamente em espírito ao nosso corpo físico no dia seguinte, sintamos uma força que vem do exterior para o interior, e assim utilizemos-a em benefício de nós mesmos, interagindo para com os nossos semelhantes, que é o grande desafio do que? Da reforma íntima, do orar e vigiar. Não é isso que mais nós ouvimos, lemos e acompanhamos nas temáticas que os expositores aqui buscam trazer para cada um de nós, independente de qual temática seja ela, da codificação, das obras complementares ou outras mais que aqui também venham agregar ao nosso espírito imortal, sim. Então vamos buscar prestar atenção em cada temática e principalmente questionarmos o que esse tema dessa data, independente de que data seja, de que ano seja, veio convidar-me para que da porta para fora, do caminho de Damasco de hoje em diante, eu busque me melhorar, eu busque empreender essa reforma íntima. Sim, é isso que a cúpula espiritual quer de nós, que os nossos mentores individuais também querem, porque nós estamos, desde antes de voltarmos a este corpo físico, conscientes dos desafios individuais e coletivos que nós passaremos em uma programação reencarnatória. E mais, dizem os Espíritos que nós escolhemos quase que integralmente tudo que nós façamos atualmente numa encarnação. Então agora como desistir? Ou como não nos esforçarmos um pouquinho mais quando temos a consciência de que estamos aquém do que aquilo que poderia fazer com que nós ascendêssemos espiritualmente um pouco mais sério? É o convite desse tópico 2. O fortalecimento do espírito, do que transcende ao que é perecível, transitório, passageiro, que é o corpo material. A prática da benevolência para com todos também já está vindo ao encontro desses pequenos comentários que aqui estamos fazendo. Tolerar as imperfeições dos outros, porque sim, cada um de nós está em um degrau evolutivo. A maioria de nós, inclusive atualmente, está dentro das atividades profissionais. E vocês concordam comigo? Cada cabeça é um mundo. Cada um tem uma evolução. Cada um quer agir de uma forma. Cada um tem a sua verdade, como nós temos as nossas. E como conviver com isso? Como fazer com que progridamos profissionalmente e a empresa também assim o faça. E principalmente os que estejam ao nosso redor.
tendo essa flexibilidade em não apontarmos o dedo, questionarmos ou pré-julgarmos as imperfeições do nosso semelhante. Porque gostaríamos que assim fosse feito conosco mesmo? Ah, não. Tenho certeza absoluta dessa resposta. Nós já temos consciencialmente. Não se incomodar com quem pensa diferente. E que bom que as pessoas pensam diferente, que bom que cada um tem um gosto. É a diversidade. E isso pode somar-se, multiplicar-se, desde que tenhamos uma visão de expansão de consciência, que isso sim pode ser positivo lá na frente, a posteriori. Mundo espiritual, ou até mesmo já nas próximas vestimentas carnais, e todos nós, sem exceção, as obteremos. Feminino, masculino, não importa, o importante é progredir, o importante é fazer com que nós cumpramos e dignifiquemos o corpo físico que nós obtivemos por meio da autorização de Deus, como ferramenta de evolução do espírito imortal. É essa a principal funcionalidade do nosso corpo físico. Então, sim, temos que prestar atenção como nós estamos cuidando deste corpo, desta ferramenta progressiva. Calar a uma ofensa recebida, tampouco vinha empreender uma ofensa a outrem. Incentivar e valorizar as qualidades do próximo. Imaginemos se esse pouco mais de 8 bilhões de encarnados mais buscassem valorizar, ainda que fossem pequeninas, quase invisíveis, qualidades dos nossos próximos esses em quaisquer e em tantas circunstâncias a qual nós temos de convivência de manhã, tarde e noite, do que ficar apontando o defeito por pensamento ou contextualizando-os, verbalizando-os. Isso não traz benefício nem para ele, nem para nós. Então temos também que nos atentar com esse ponto que está integrado a essa caridade moral. E vejamos, irmãos e irmãs, que essa caridade moral nós vamos desenvolvendo-as por meio das sucessivas encarnações. Então sim, nesse momento final de provas e expiações a qual o nosso orbe passa, de transição planetária, que tanto Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e o irmão que passou para o mundo espiritual ontem, quem ontem voltou, um baluarte do cristianismo redivivo, que muito fez em prol da humanidade, José de Paiva Neto, esse querido irmão estelar, que com certeza, espiritualmente, de tanto que ele fez, provavelmente nem daqui seja originário, porque tanta caridade, fraternidade, desenvolvimento do intelecto como da moral, de seres desde crianças como também adultos, ele proporcionou ao longo de décadas e décadas no Brasil e no exterior. E quanto contributo esse querido irmão também deu dentro da doutrina dos Espíritos para quem, porque quem ouvia e acompanhava a LBV, seja na rádio ou na televisão ou por meio do site, via que ele apresentava lá radionovela de livros de Chico Xavier, de André Luiz, de Emmanuel. Então, fique esse nosso agradecimento a esse querido irmão espiritual, que com certeza foi recebido por muitos espíritos de luz, e que oferecemos esse tema do capítulo 13, itens 9 e 10, caridade material e espiritual, a esse irmão eterno e espiritual, que buscou desenvolver e ensinar aos seus, dentro do ecumenismo cristão, o que é ser um cristão genuíno, e que esse legado fique a cada um de nós como exemplo, como assim eu fui há poucos meses atrás também com o desencarne de Divaldo Pereira Franco. Só nesse ano de 2025, 2 seres universais voltam para a verdadeira pátria espiritual e deixaram inúmeras ferramentas. Vamos construir dentro dessa proposta do capítulo 13, itens 9 e 10. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós podemos, mas é a porta estreita, é um desafio diário, é difícil, porém não impossível, senão cá não teríamos pedido para passar por todas essas situações. Vem Jesus convidando-nos para que nós nos amemos uns aos outros e façamos aos outros que gostaríamos que os outros venham a nos fazer. Como é importante estudar a codificação, como eu vi logo quando adentrei a casa lá na recepção, os 5 livros do Pentateuco Kardeciano, porque lá nós aprendemos que Deus cria princípios inteligentes, não espíritos prontos.
simples e ignorantes, que necessariamente, como nós assim o fizemos um dia, precisa primeiro estagiar no reino mineral. Depois de muito tempo, passa para o reino vegetal. Tempos outros, reino animal. Enfim, chega no reino hominal. 4 reinos nós já labutamos ao longo de milênios e milênios dentro do universo, onde disse ninguém pode provar que é originário apenas do planeta Terra. E eu pergunto, temos ou não a condição de esforçarmos a cada dia que passa um pouquinho mais dentro desses tópicos que, diga-se de passagem, pelo menos na parte verbal, é simples de compreendermos. Quem aqui não compreendeu que seja um desses tópicos? Tenho certeza absoluta que em alguma temática de outros expositores que aqui já vieram no caminho de Damasco, de forma direta ou indireta, nós ali os vimos, convidando-nos a essa reforma íntima. Então é importante que tenhamos essa oportunidade de desenvolvermos a simplicidade, a humildade, de sabermos que estamos na condição de alunos do universo. Então assim, sempre teremos novos desafios a empreendermos em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual. Então, olha mais um contributo, uma frase tão impactante de Jesus e que reverbera em nossos espíritos mortais até os dias de hoje e, obviamente, reverberará para toda a nossa eternidade. Como eu disse, os itens 9 e 10 foram trazidos pelos irmãos espirituais, não propriamente os comentários do professor Allan Kardec. Então, dentro desses irmãos espirituais, será que algum deles vieram e trouxeram a sua mensagem e divulgaram o seu nome? Ou todos foram por meio de pseudônimos? Ou alguns outros que nem quiseram assim ou adotar? Temos dentro desse capítulo e desses itens, sim, o contributo e a informação de que a irmã Rosália, lá em Paris, em 1860, praticamente 3 anos e meio antes da publicação dessa terceira obra da codificação, ela vai nos dizer que toda a religião, toda a moral se encerram nestes 2 preceitos. Se pudéssemos saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei, na minha última vida terrena. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então venha, minha irmã, depois de séculos e séculos de uma única encarnação de Jesus Cristo, aqui dar uma afirmativa lá no século XIX que sim, todos os nossos esforços que fizemos em prol do nosso semelhante reverter-se-á ao nosso próprio benefício, ainda que não enxerguemos, divisemos a priori, in loco, neste momento e nesta atual encarnação. E o que importa que assim não seja? Não somos eternos, um dia receberemos. Mas essa irmã vem dizer que ela já teve como o preenchimento de alegria do seu espírito mortal a certeza de que tudo o que ela fez pôde agora beneficiá-la na vida eterna, no mundo espiritual, na erraticidade, fazendo que, logicamente, ela tenha oportunidades vindouras de traçar novos objetivos reencarnatórios de uma forma ainda mais ampla em prol do que ela fez em sua última encarnação. Então, olha o contributo dessa irmã nas instruções dos Espíritos, deixando bem claro a cada um de nós que tudo está registrado no universo, as ações más, mas principalmente as ações boas. Então, qual é o lado, qual é o entendimento e as ações assertivas que nós queremos empreender de hoje em diante, potencializando ainda mais todos os temas que nós aqui já recebemos do caminho de Damasco na Lapa. Então, essa é a nossa gratidão, essa querida irmã, junto ao seu contributo. Já em uma outra cidade, mas ainda neste ano de 1867, 1860, retificando, na cidade de Lyon, um espírito que não adotou propriamente um pseudônimo, mas veio dar o seu contributo. Ele veio dizer que a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podem fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, então significa que, por exemplo, lá no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza, ou na Ucrânia, ou na Rússia, ou em Israel, nós podemos
pensar positivamente por meio de uma oração aos mais necessitados que já desencarnaram e outros que estão nos hospitais e outros ainda que poderão receber situações negativas por meio desses conflitos. Eles podem ser beneficiados pelos nossos sentimentos de bem agir, de bem querer, como se nós estivéssemos no lugar deles, vibrando para que nada disso estivesse ocorrendo nesse momento que eles precisam passar por essas situações. Sim, é o que afirma agora esse querido Espírito Protetor lá na cidade de Lyon, como também nas palavras e nas ações. Esses pontos nós já sabemos. Então, quem sabe agora convidamos-nos, todos nós sem exceção, nas duas dimensões da vida, como bem disse a irmã, em espírito, em maior número. Por que não, na oração em agradecimento pela nossa vida eterna, agora incluir estes irmãos e irmãs que estão passando por essas dificuldades atrozes, mas também outros que estão passando fome, que não têm o seu lar em outros cantos do nosso orbe. Então, é o desafio de sermos cristãos espíritas de uma forma mais ampla, ficando com a boa causa, como já dizia Jesus. Fiqueis com a boa causa. Faça de dentro para fora e de baixo para cima. Porque estará quite com a sua consciência, que é a única que nós teremos que dar satisfação ao voltarmos para o mundo espiritual, por meio da desencarnação, que tenho certeza, todos nós aqui, os vivos da carne e osso, atualmente e temporariamente falando, passaremos. E porque nós queremos divisar, enxergar e principalmente vivenciar quando para lá nós retornarmos. É o convite desse capítulo 13, retificando que a mão esquerda não saiba o que faça a direita, mais um contributo que faça com que nós reflitamos em benefício de nós mesmos, mas também dos que estejam ao nosso redor. É o grande desafio de nós espíritas. A justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Será que nós somos os trabalhadores da última hora? Será que estamos no final dos tempos, como dizia Jesus, que um dia a humanidade passaria? Será que estamos no momento de separação do joio do trigo? Sim. Basta que estudemos as obras complementares. Quantos irmãos já foram realocados para orbes primitivos ou em estágios iniciais de provas e expiações? Porque a sua condição moral, a sua construção energética ainda não está compatível com a massa do orbe, esses pouco mais de 8 milhões. Então, por meio do livre-arbítrio, porque não existe castigo no universo, por meio de Deus, da fonte criadora, por meio do livre-arbítrio de cada um, nós iremos nos colocar ou recolocar em campos de ação de desenvolvimento a qual nós estejamos nos esforçando para empreender ou deixando de nos esforçar. É um grande desafio ao qual nós podemos agora tirar dessa frase que convida-nos a ter a certeza de que sim, somos os trabalhadores ao qual Jesus conta conosco, todos nós sem exceção, para que, quem sabe, empreendamos nos próximos anos e décadas o início do mundo de regeneração de uma forma mais séria com os nossos esforços individuais. Vamos trazer também aqui, por que não, um questionamento da primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, desde lá de 18 de abril de 1857, que sim está atrelada a este capítulo 13, itens 8 e 9 e 10, onde iremos buscar a questão de número 879, a qual Kardec faz o seguinte questionamento aos irmãos espirituais: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Já que estamos falando de caridade moral e também de caridade material, respondem os espíritos: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O amor, a caridade, a fraternidade, então sim, as ações. Mais uma vez, a codificação kardeciana contribuindo conosco dentro desse capítulo 13. E quantas informações acessíveis nós iremos levar de hoje em diante, potencializando-as ainda mais em nossas vidas, irmãos e irmãs. Esse é o desafio da temática que aqui nós estamos trabalhando.
Temos mais alguma pergunta e resposta que está ainda atrelada a essa temática do Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, que é a questão de número 918. E qual vai ser agora o questionamento do irmão Allan Kardec aos Espíritos? Porque senão se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espírita, na hierarquia do seu próprio espírito em indivíduo, como também na hierarquia dos orbes, dos mundos. Depreende-se que a pergunta de Kardec foi bem expansiva. Qual a resposta dos espíritos? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea, quando reencarnados, por exemplo, como nós neste momento, constituem a prática da lei de bem de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Não esperemos voltarmos para o mundo espiritual para traçarmos novos objetivos para os novos corpos físicos que todos nós, sem exceção, em espírito, adquiriremos no futuro, como disse. Seja homem, seja mulher, feminino, masculino, não importa. O importante é nós já trabalharmos atualmente, no presente, porque a somatória de tudo isso multiplicar-se-á em benefício desse novo traçado, desse novo projeto. Que pergunto, quem de nós aqui não quer ter uma vida melhor na próxima encarnação? Não estou falando apenas no termo financeiro, não, isso é secundário, mas no primário, que é em elevação moral. Como assim o fez José de Pavão Neto até a data de ontem, como fez Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e tantos outros. Quantos exemplos, queridos irmãos e irmãs, nós temos para nos melhorarmos a cada dia que passa? Esse foi o convite agora da questão 918 do Livro dos Espíritos. Temos uma nota de Allan Kardec sobre essa resposta dos Espíritos, porque sim, nesta obra, muitas das respostas dos Espíritos, Kardec também dá um contributo do seu entendimento acerca dessa resposta que foi dada pelas entidades espirituais. Então, o que Kardec entendeu por essa resposta dos Espíritos? Ele veio dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos praticados. O que eu fiz de errado? Mas o que eu fiz de bom? E no meio disso tudo, o que eu deixei de fazer de bom por postergar para o futuro ou transferir para outrem aquilo que cabia a mim mesmo empreender em minha vida? Porque dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que hajamos, que engrandeçamos ou engrandeçamos no bem, na caridade e na fraternidade. É isso que dá para compreender agora desse trecho, para nessa interrogação de nossa consciência. Perguntar ainda se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo aquilo que gostaria que fizesse para ele mesmo. Assim também o fez Santo Agostinho nessa obra que fez parte da falange do Espírito da Verdade, inclusive assinando o Prolegâmenos logo no início da obra do Livro dos Espíritos. Ele disse que na sua última encarnação, quando ele colocava a cabeça no travesseiro à noite, antes de pegar no sono, ele perguntava-se: alguém tem algo a questionar-se do que eu fiz de errado ou deixei de fazer de bom? Porque será que as pessoas de fora esperam mais de nós, os espíritas, os ditos despertos, os ditos despertos, corrigindo, os que têm a certeza da imortalidade da alma, os que têm a certeza de que existem múltiplas reencarnações aguardando-nos, os que têm a certeza que existem muitos ordens a serem por nós ocupados em experiência evolutiva por meio dos nossos esforços individuais em prol do coletivo. Sim, ai como o mundo espera mais de nós. Então, em um encontro dessa, agora a resposta de Allan Kardec, dessa compreensão dessa nota importantíssima, relevantíssima, ampliando ainda mais a resposta dos irmãos espirituais. Recordemos que a quem muito foi dado, muito será cobrado, principalmente em oportunidade consciencial, não apenas por meio dos recursos financeiros. A fortuna que cada um possui, como a inteligência ou os recursos financeiros, não é para ser utilizada para si próprio ou para o seu prazer, porque nada disso nós levamos para o mundo espiritual. Então busquemos dividir mais
ampliar mais o nosso campo de caridade, de fraternidade, de esforços individuais em prol do coletivo. Sejamos caridosos, pois somos todos irmãos, já que um único Pai nós temos, todos nós somos criaturas e na condição de criaturas somos irmãos. Nós espíritos, até o princípio inteligente, simples e ignorante que nesse momento está sendo criado por Deus em qualquer canto do universo. Somos irmãos, queiramos nós ou não. Então vamos nos auxiliar, mesmo porque não sabemos o quanto aquele que agora necessita nos ajudou no passado ou poderá nos ajudar aonde no futuro, a posteriori, porque a vida é assim, é feita de surpresas, mas nada é por acaso. Nada acontece sem uma justa compreensão de que aquela missão, aquele desafio há de agregar ao nosso espírito mortal, desde que saibamos compreendê-lo e principalmente desenvolvê-lo em prol de nós mesmos, em prol dos nossos semelhantes. Porque não citar a nobre e querida Madre Teresa de Calcutá? Qual é o contributo que essa querida irmã pode nos trazer acerca desse capítulo 13? Ela vem dizer que todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do nosso coração o que? Espiritual, que transcende o coração material. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Será que, irmã Madre Teresa de Calcutá está correta em suas afirmações dentro de uma proposta de renovação e dentro de uma proposta de sermos úteis ao meio a cada dia que passa de uma forma mais progressiva? Sim, é o convite agora dessa querida irmã que tanto contribuiu em sua última encarnação e que continua contribuindo no mundo espiritual, porque existem obras mediúnicas demonstrando que ela, a irmã Dulce e tantos outros, Giovanni de Pietro de Bernardone e Francisco de Assis, continuam trabalhando e muito em prol da humanidade. Citamos, por que não agora também a irmã Dulce? E o que ela pode dizer à nossa consciência? Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Ao espírito imortal, será que é isso que a irmã Dulce está querendo dizer a cada um de nós? Afirmativamente, sim. Então, mais uma ferramenta a utilizarmos em prol de nossos semelhantes dentro desses itens 9 e 10 da caridade moral e material, como também a junção para a nossa caridade conosco mesmo e espiritual. Já partindo para o término do nosso projeto deste capítulo 13, vamos trazer também o contributo de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que vai nos dizer que solidários nós sim, sempre seremos união, mas separados uns dos outros, o que nós poderemos ser apenas pontos de vistas e juntos. Será que nós alcançaremos os nossos objetivos? Bezerra sempre colocando no plural, apagando-se, apequenando-se, para que nós, em unidade, crescêssemos com a oportunidade de avaliarmos todos os exemplos que assim o fez até o mês de abril do ano de 1900, quando ele voltou para o mundo espiritual. Eis o contributo do querido médico dos pobres, conhecido por nós espíritas, por meio dessa nomenclatura, porque ele trabalha desde o século XX e século XXI no mundo espiritual, auxiliando-nos em muito, nós em humanidade. Vem também Giovanni de Pietro Bernardone e Francisco de Assis, convidando-nos para que sejamos a paz do mundo, e assim nós, sim, haveremos de ser com esses nossos esforços individuais, como assim também ele o fez lá no século XI. E por que não findar essa temática com o tríplice aspecto ao qual dizem os irmãos espirituais que são imprescindíveis a nós em colocarmos em prática caso queiramos voltar para o planeta Terra sem passar para o mundo de regeneração, aonde? Na próxima reencarnação. E qual é esse tríplice aspecto que esses queridos irmãos espirituais tanto dizem que é ímpar em nossas vidas, que os trabalhamos no dia a dia? O conhecimento. Será que Jesus disse para que nós nos amássemos, mas também que nós nos instruíssemos? Então, está dentro do eixo cristão. E o autoconhecimento? Se eu não reconheço as mazelas que eu trago de reencarnações pretéritas, como eu nem de as trabalhá-las, lapidá-las, findá-las de uma vez por todas de meu espírito imortal, para que eu não tenha que reincidir-las nas reencarnações posteriores,
pois não sabemos como há de ser os desafios futuros, que se não fizermos agora, que já está difícil, como há de ser no futuro. Então não transferimos, tampouco posterguemos para o futuro, que cabe a cada um de nós buscarmos de progresso na reforma íntima, nessa conscientização. Esse é o autoconhecimento que todos nós precisamos empreender em nossas vidas, e a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que fará com que nós digamos a todos que estejam ao nosso lado, olhando para os nossos exemplos: caridade moral, caridade intelectual para conosco mesmo, caridade material e caridade em toda a sua plenitude, demonstrando que é esse o desafio ao qual esse capítulo 13, itens 9 e 10, veio a nos desafiar, nós das duas dimensões, da terceira caminho material e como da quarta dimensão, que são esses queridos irmãos espirituais, que sim refletirão como nós buscaremos refletir essa temática ao longo dessa semana e por toda a nossa eternidade, porque sim, ainda veremos de ouvir ou até mesmo de divisar esse tema de forma direta ou indireta em outras temáticas, ou até ele sendo repetido nessa casa ou em outras mais. Então fica essa nossa gratidão a esses queridos irmãos e irmãs que aqui estão presentes nessa quarta-feira, como também os que estão em seus lares, em seus locais de trabalho, nos acompanhando pelas redes sociais do Caminho de Damasco. Então recebam todas essas energias da cúpula espiritual também aqui em benefício de vocês, de seus familiares, dos que estejam ao seu redor. É esse o banquete a qual nós aqui estamos buscando construir, e estaremos nós, os encarnados, recebendo os passes aqui presencialmente, e vocês nas suas residências à distância também estarão recebendo as energias necessárias para que recomponham os seus campos energéticos e tenham dias melhores no campo do espírito e no campo da matéria. Eis o nosso contributo, é esse o contributo que o Caminho de Damasco aqui na Lapa empreende a cada um de nós semanalmente. Que assim seja, graças a Deus. Então, para com a finalização das vibrações, quem estiver à vontade aqui, quem não fechar os seus olhos, divisemos o nosso orbe em espírito, desdobrando-nos e de fora avaliando o interior deste querido orbe, na sua estrutura física, na sua estrutura energética, divisando as coisas boas que já foram pela humanidade construídas, mas também alertas sobre a maldade que aqui ainda acontece nas suas diversas situações que sim nós estamos acompanhando. Então assim, imitamos pensamentos positivos para esses locais que passam por guerras, em instituições como asilos, orfanatos, casas de correção, nas ruas onde irmãos não têm uma moradia digna para que possam repousar, ou que não têm uma condição profissional ainda para desenvolverem para si mesmos e para os seus familiares. Libremos para que isso seja temporário e todos eles possam divisar, como nós estamos buscando divisar em nossas vidas, energias melhores para que tenhamos êxito em nossa programação encarnatória. Então, com essa certeza dessas vibrações que buscamos empreender, e até mesmo outras mais, que em pensamento cada um dos queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e também os que estão em seus lares, assim empreender, voltemos para os nossos corpos físicos, em intenção e em pensamento, para que agora agradeçamos a Jesus com a prece, buscando a compreensão de cada uma dessas frases e avaliando-as para ver se ela está dentro da temática que hoje nós trouxemos. Oração essa que me disse, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, a todas as nossas dívidas diretas ou indiretas, assim como também nós buscamos perdoar a todos que nos tenham ofendido direto ou indiretamente.
não nos deixando assim cairmos em tentações, seja elas quais forem, e livrando-nos de todos os males, porque sempre teu é o reino, o poder e agora para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo final de quarta-feira a cada um de nós e um bom resto de semana. Que assim seja, graças a Deus.